Aspas para a Polícia Federal na representação da Operação Sem Desconto. Vamos lá. Nesse contexto, as ações divulgadas pelo INSS para impor maior rigor e controle à implementação de descontos associativos não atingiram os efeitos a que se propuseram, à medida que a direção da autarquia autorizou excepcionalizações às regras de regência da matéria, sem que existisse previsão normativa para tanto, ou sequer tivessem sido realizadas análises que pudessem sustentar o interesse dos aposentados e ou pensionistas nos atos. O que nós temos aqui, meus amores, segundo a Polícia Federal, a instituição agindo da seguinte forma, aspas para a Polícia Federal: o único interesse em voga e observado pela direção do INSS foi o das entidades associativas. O INSS não estava nem aí para o aposentado e pensionista. É como se fosse uma instituição, o INSS, defensora dos interesses dos sindicatos e não do aposentado e pensionista. Essa é a lógica que regeu esse troço. Cúpula do INSS ignorou, embora fingisse se importar, informações e alertas de diferentes meios e órgãos para acessar autorizações precárias, abro aspas aqui, autorizações precárias concedidas. Então, havia uma quantidade enorme, monumental, de alertas nessa altura, desde 2023. Vamos lembrar da reunião do Conselho da Previdência Social, a conselheira em meados de 2023, junho de 2023. 23, hein? Primeiro ano do governo Lula. O troço já tinha explodido. Ela diz, tem coisa errada. Lupe, tem coisa errada. E, ignorou, Lupe ignorou completamente. Só foi tomar providências essas aqui, essas de fachada aqui, INSS, em março de 2024. Correu solto o troço, gente. Falsos controles. Os números mostram isso. Cadê? De novo. Não me canso de citar isso aqui. Os descontos associativos em 2016, nem todo esse montante, repito, será fraudado. Né? Tem descontos que são autorizados. Mas a grande maioria, tudo indica, é fraudado. Portanto, dado tomado do aposentado pensionista sem a sua autorização. Em 2016, eram 413 milhões, M de Maria. Em 2020, 510 milhões. Em 2022, 706 milhões. Nós estamos numa enormidade, mas nós estamos em milhões. Lembrando que o Congresso deu a sua participação, o Congresso afrouxou as rédeas ao não exigir a revalidação. Havia um projeto para revalidação anual, permitiria checar com os indivíduos se aqueles descontos tinham autorização. O parlamento não derrubou o troço, a verdade é essa. Então, criou as condições em 2022 para que a coisa escalasse. Eram 706 milhões em 2022. No primeiro ano do governo Lula, com o Lupe informado em junho, os descontos associativos quase dobram, vão a 1,3 bilhão de reais, com B de bola. E em 2024, com a investigação em curso, com o governo dizendo que toma providências, com o INSS trabalhando, dizendo que está investigando e que está criando mecanismos. E em 2024, mais que dobrou, 2,8 bilhões em descontos associativos. Uma imensidão do que? Fraudado. E essa rapaziada dizendo que agiu. Omissos no melhor cenário. Incompetentes no melhor cenário. Sem condições de continuar no governo, Carlos Lula. Em resumo, nós, o INSS, nós, os seus dirigentes, nós nos eximimos formalmente, nós nos eximimos de responsabilidade sobre as fraudes. Estamos concedendo descontos associativos de qualquer maneira, sem filtros, sem controle, mas se tiver alguma fraude, não é com a gente. A instrução normativa que pretendia fechar a torneira se apresentou dessa maneira. Então, além de ter autorizado o retorno dos descontos que estavam em curso, né, encontrou a solução transitória para que os descontos fossem retomados, o INSS, depois disso, depois da instrução normativa, depois de meados de 2024, o INSS permitiu
785.309 novos abatimentos, englobando 32 entidades. A serviço de quem se estava trabalhando, segundo a Polícia Federal, para o interesse de quem? Do aposentado e pensionista roubado ou das entidades sindicais? E é claro que isso aqui tem a ver, meus amigos, é claro que isso tem a ver com o fim do imposto sindical. O fim do imposto sindical é de 2016. Não é à toa que a coisa corre, porque estou autorizado a fazer essa reflexão. Porque a fonte secou para as entidades sindicais. E aí começaram a buscar alternativas para se financiar. Esse roubo no INSS me parece ter origem na necessidade de arrumar dinheiro para ter musculatura. Muito curioso que ao fim do imposto sindical corresponda essa escalada aqui. Descontos em lote. Vejam isso aqui. Deixa eu achar. Descontos em lote. Também na reportagem de Fausto Macedo e Raíssa Mota. A PF também põe sob suspeita uma autorização do presidente do INSS para o chamado desbloqueio em lote e automático de descontos em pelo menos 34 mil pensões e aposentadorias em benefício da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG. Os investigadores afirmam que o aval foi concedido em um cenário de inexistência, abro aspas, de inexistência de qualquer tipo de controle pelo INSS acerca da veracidade das informações apresentadas pela entidade. E ainda assim, nesse ambiente, o INSS desbloqueou esse lote. Em primeiro momento, a cúpula do INSS negou o pedido da CONTAG. Aí vejam como surgem agora os nomes dos dirigentes submetidos a Stefanuto, os dirigentes, a cúpula do INSS, toda essa afastada pela justiça. Tem a figura do intermediário. Você já ouviu falar no tal do careca do INSS? É sempre assim. Ele presta uma consultoria para um sindicato, para uma associação de natureza sindical, ele é um consultor, ele faz a intermediação ao INSS. Aí os descontos saem, o acordo de cooperação técnica sai, ele é o intermediário, e aí ele recebe uma parte disso, né? Muitos milhões. E aí depois vai fazer os repasses padrão, aqueles que no INSS participaram do esquema, permitindo que ele prosperasse como esse operador. Então, olha só, em um primeiro momento, a cúpula do INSS negou o pedido da CONTAG. Em outubro de 23, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, então chefe da Procuradoria Federal do INSS, mudou de posição e emitiu, isso aqui é segundo a Polícia Federal, tá, gente? E emitiu parecer favorável ao pedido. Segundo a Polícia Federal, Virgílio Antônio recebeu 12 milhões de intermediários das associações suspeitas de fraudes bilionárias contra aposentados e pensionistas. 12 milhões, barbaridade. O ex-diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão, André Paulo Félix Fidelis, concordou com o parecer e enviou o documento ao gabinete do presidente do INSS. A Polícia Federal também identificou repasses suspeitos a Fidelis na ordem de 5 milhões. O ex-diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão, André Paulo Félix Fidelis, essa já citei, né? Para terminar. Em outubro de 2023, Stefanuto assinou a autorização do INSS para os descontos em lote em favor da CONTAG. Ele afirma no documento que a decisão tem como base o princípio da boa-fé e a declaração de responsabilidade da confederação. Boa-fé, meus amigos. É isso aí. Sob essa boa-fé, temos aí esse roubo bilionário aos nossos aposentados e pensionistas.